A paz do Senhor Jesus para todos. Hoje eu estou aqui para trazer uma mensagem de Deus para a tua vida, de um convite que foi me feito de um grande amigo meu, irmão em Cristo Jesus, Márcio Brito, lá da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Ele que me fez o convite para lançar a palavra, e hoje eu estou aqui para trazer essa palavra para o teu coração, e principalmente para o meu coração. Com certeza Deus falará conosco através dessa mensagem que estarei ministrando em alguns minutos para a sua vida. O texto que eu vou ler se encontra no Evangelho de Lucas, no Novo Testamento, capítulo de número 5, a partir do versículo 3. Lucas, Evangelho de Lucas, Novo Testamento, capítulo de número 5, a partir do versículo 3, que diz assim o texto: Entrando em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Lança-te as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam as suas redes. Então fizeram sinais aos companheiros dos outros barcos que o fossem ajudar. Vendo isto, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, bem como Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, porque doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Até aí. Queridos, o texto que nós lemos, muito conhecido, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5, tem por título A Pesca Maravilhosa. Estamos aqui vivenciando o primeiro ano de ministério do Senhor Jesus. Ele está em Jerusalém e ele encontra pela primeira vez pescadores à beira de uma praia, pescando, tentando conquistar algo para sua vida. O interessante é que naquela época em Jerusalém, a pescaria era uma forma de ganho, de trabalho muito explorada, e que era um recurso mais maleável, mais acessível para poder conquistar as suas independências, pagar seus impostos, sobreviver, e era uma forma de trabalho digno. Desta feita, nesse momento que nós lemos esse texto, Pedro, Tiago, João e outros pescadores saíram de suas casas com o intuito de pescar e fazer uma grande pesca. Mas aquela noite não estava para pesca. Aquela noite não era noite de se apanhar peixes, não era noite de estar saciados. Passaram a noite toda pescando, lançando as redes nos mares, e nada apanharam. Logo ao amanhecer, ao raiar, isso por volta das 5 da manhã, Jesus ele vem se aproximando por essa praia, ele vem observando, e ele de longe observa Pedro, Tiago, João lavando suas redes. Quando um pescador estava a lavar as suas redes, indicava que a pesca tinha terminado, que a pesca tinha acabado e que eles estavam desistindo de pescar naquele dia, que iria para casa. Jesus, o vendo que estavam lavando suas redes, aproximou-se e entrou em um dos barcos e pediu que afastasse um pouco da terra. E começou a ensinar a multidão dentro do barco de Pedro. Jesus havia entrado no barco de Pedro. Eu quero parar aqui, abrir um parênteses e trazer uma revelação de Deus para a sua vida. Jesus ele não quer que você pare na sua caminhada, no seu projeto. Jesus ele não quer que você desista dos seus sonhos, aquilo que você tem almejado, que você tem tido como meta, como alvo da sua vida. Jesus ele não suporta, ele não consegue ver alguém querer desistir de algo e ele não chegue perto dessa pessoa, desse alguém, homem, mulher, criança, jovem,
Senhor, e dá uma injeção de ânimo e dizer que você pode tentar mais uma vez. Que você tem uma nova oportunidade. Jesus, quando viu aqueles pescadores lavando as redes, ele entendeu que aqueles pescadores estavam desistindo do seu projeto, que era pegar peixes. E ele precisava fazer algo. E um fato marcante do ministério de Jesus é que aonde ele chega, onde ele chegava, algo diferente tinha que acontecer. Algo sobrenatural acontecia no momento que ele posicionava-se com seus pés em uma situação, em uma cidade, em um povo, em uma nação. Jesus, aonde ele chega, ele transforma vidas, ele muda histórias. Ele quer mudar a sua história, ele quer mudar tudo aquilo que você tem tentado almejar e não tem conseguido. Ele quer fazer você alcançar os seus projetos. Porque ele pode fazer muito mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Ele é fortemente poderoso. Escute. Jesus entra no barco e assim que ele termina de pregar a mensagem, ele pede para Pedro lançar a rede no mar. E Pedro diz o seguinte para Jesus: Senhor, eu passei a noite toda pescando. Eu sou um pescador experiente. Durante a noite é o momento certo e exato para pescar. E não conseguimos apanhar nada. O Senhor, Jesus, quer dizer que agora, quando o sol já nasceu, que vai ter peixe, sendo que à noite tudo nós pescamos e nada apanhamos? Esse foi o questionamento de Pedro. Pedro se colocou na posição de homem, de experiente, acerca do que ele conhecia, do que ele entendia, do que ele vivenciava, que era pescar. E Pedro não estava errado, Pedro estava certo. Durante o dia não era um momento mais apropriado ou específico para se pescar. Porém, nós temos que entender uma coisa, que a nossa experiência, o nosso conhecimento, o nosso histórico como ser humano, diante do poder de Deus, diante daquilo que Deus conhece, que Deus faz, de nada vale. Porque o nosso Deus, ele não existe momento, circunstância, tempo ou situação para poder fazer um milagre e chegar até a minha e a sua vida. Jesus, ele não precisa de uma noite escura, de um momento crucial, para fazer acontecer o milagre da multiplicação, da pesca. Deus não precisa disso. Porque ele criou os céus e a terra, e a Bíblia diz que tudo que existe foi feito por ele, e que ele comanda todas as coisas existentes. Então o que a gente entende, que Jesus teria o poder de fazer aquele milagre, de aqueles peixes acontecerem, a vir às suas redes durante o dia. Porque a experiência de Pedro não valia, porque a experiência de Jesus era bem maior do que a experiência de Pedro. E o que acontece? As redes são lançadas aos mares, e Pedro começa a pegar muitos peixes e fica surpreendido, maravilhado. Como é que um milagre tão grandioso, daquela magnitude, daquele poder, conseguiu acontecer naquele momento? Simplesmente por um detalhe. Pedro obedeceu à voz de Deus. Pedro entendeu que ele estava de alguém mais forte, mais poderoso do que ele, que conhecia o processo, o sistema. Pedro sabia lançar a rede, mas Jesus sabia aonde é que os peixes estavam. Pedro podia gesticular, fazer movimentos, aonde deveria colocar a rede para pegar peixes, mas Jesus, ele tem o poder de chamar qualquer tipo de peixe, quantidades, cardumes, enfim. Deus é um Deus que surpreende a nossa vida. Mas entenda algo interessante, vamos chegar na profundidade que eu quero passar para a tua vida. Depois que Pedro apanha aquela quantidade de peixes e o seu barco chega quase que a afundar, relata o texto, Pedro puxa o barco até a praia e observa que o seu barco está lotado de peixe. Os barcos dos amigos também estão cheios de peixes, porque dividiram. E que tinha peixes ali para muitos e muitos meses para vender, para conquistar muito dinheiro. E Jesus, após fazer o seu milagre, Jesus agradece, Jesus se despede de Pedro, de Tiago e de João, diz: olha, eu quero te fazer pescador de homens e não de peixes simplesmente. E Jesus prossegue a sua caminhada. Mas veja que interessante. Pedro olha para o barco, cheio de peixes,
E o texto fala que Pedro deixou o barco, deixou o peixe, deixou tudo e começou a seguir a Jesus com uma mão na frente e a outra atrás. Acho que é interessante. Vamos refletir. Tudo que Pedro queria era peixe. Tudo que Pedro queria era uma boa pescaria. Tudo que Pedro queria era peixe para poder vender, conseguir pagar seus impostos, seus mantimentos, sustentar sua casa, sua família, porque Pedro tinha família. Mas de repente chega o homem, faz o milagre que ele precisava, e no outro, de repente, esse homem segue um caminho e Pedro abandonou tudo que tinha conquistado. E segue o homem, Jesus Cristo. Mas por quê? Por qual motivo? Que força maior teria feito Pedro e seus amigos discípulos, Tiago e João, deixarem os barcos cheios de peixes, sendo que seria uma conquista e seguir a Jesus sem nenhum peixe nas mãos? Aqui eu quero entrar na revelação de Deus para a sua vida. Pedro entendeu o seguinte e deixou essa mensagem para nós que poucos entendem. É que não adianta ter peixe no barco se Jesus não está mais nele. E Jesus estava no barco de Pedro e autorizou lançar as redes, mas Jesus saiu do barco de Pedro e ficou apenas os peixes. Pedro entendeu que aquele peixe ia acabar, aquele peixe viria a apodrecer e Jesus não estaria mais por perto. Pedro entendeu que com Jesus não faltaria peixe, não faltaria pão, não faltaria carne, não faltaria providência, não faltaria proteção, não faltaria palavra. Pedro entendeu que era melhor ter Jesus sem peixe do que ter peixe sem Jesus. Muitos têm muito dinheiro, status, fama, luxo, riqueza, mas não tem Jesus. Não adianta ter a conta recheada e Jesus não está na tua vida. Não adianta ter uma casa linda, bonita, se Jesus não estiver nela. Não adianta se vestir bem, usar os melhores perfumes, os melhores calçados, ter carros e mais carros, condições financeiras extraordinárias, e Jesus não está no meio desse processo. Pedro entendeu que não adiantava ganhar o mundo todo e perder, principalmente, o propósito da sua salvação. Pedro entendeu que era necessário estar com Jesus aonde ele estivesse, com peixe ou sem peixe, porque ele era o provedor de todas as coisas. Lá na frente você vai ver Jesus fazendo um outro milagre da multiplicação dos peixes e dos pães. 5 pães e 2 peixinhos, Jesus alimentou uma multidão de quase mais de 5.000 pessoas. A mensagem que eu quero deixar para você é que Jesus é prioridade na nossa vida. A presença de Deus ela é forte, ela é impactante. E ela é prioridade, primazia nas nossas vidas. Não adianta ter tudo e não ter nada. Pedro entendeu que ele teria tudo e ao mesmo tempo não teria nada porque Jesus já tinha ido e ele resolveu seguir aquele que tinha para dar, porque ele não ficou com a bênção, ele ficou com o abençoador. Diferente de hoje, que muitas pessoas recebem a bênção e ficam com a bênção e esquecem do abençoador. Esquece de Jesus, esquece das promessas do que Deus fez para a vida delas e fica com a bênção. A bênção pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser um esposo, uma esposa, pode ser uma empresa, pode ser um salário alto. Mas Jesus não quer que você fique com a bênção, Jesus quer que você fique com Ele, porque Ele é o abençoador. E você estando com Ele, aonde estiver, vai ter providência de Deus para a tua vida. Barco cheio de riquezas e sem Jesus não serve para nada. Jesus entrou no barco de Pedro e fez a mudança, fez o milagre e saiu do barco. E Pedro entendeu que ele não ia ficar em um barco que Jesus não está. Meu querido, você não pode ficar em um lugar onde Jesus não está. Você não pode ficar dentro de um barco, dentro de uma situação, de um movimento, de uma roda de amigos, se Jesus, se a presença do Mestre não estar ali. Essa é a mensagem que eu quero deixar para o teu coração. Não adianta ter peixe no barco se Jesus não estiver nele.
Guarda essa palavra no teu coração. Obrigado, Márcio, pelo convite. Que Deus te abençoe, a sua esposa Aline, seu filho que está para nascer. Está aí a palavra lançada, está aí a mensagem entregue da parte de Deus. Eu quero fazer também o desafio, lançar a palavra, para o meu amigo do coração, o pastor Clesney Barbosa, lá na cidade de Itapetinga. Também para Clécio Santana, aqui em Itabuna, Bahia, da Igreja Metodista Wesleyana. E também para um outro amigo meu, o grande pregador, Carlos Alves, aqui da Assembleia de Deus, também de Itabuna. Quero lançar a palavra para essas três pessoas. E vocês têm aí, né, um tempo para poder trazer essa mensagem em forma de vídeo para todo mundo aí que está ligado pelo Facebook, curtindo as fotos. E eu creio que vai também apreciar uma mensagem que vai vir da parte de Deus na vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos. Um abraço, muita paz, muita saúde, prosperidade para a tua vida. E creia sempre que Deus pode fazer mais por você. Deus abençoe a todos. Eu vou ficando por aqui na minha residência aqui em Itabuna, Bahia. E Deus abençoe a todos de uma forma grande e poderosa. E até o próximo desafio, lançar a palavra. Deus te abençoe, um abraço forte, fica com Deus. Tchau, tchau.